E aí, comandante, seja bem-vindo a mais um Café com o Comandante. E na série Café com o Comandante, eu respondo as perguntas que os clientes fazem pra gente no nosso canal do YouTube. Então, dá só uma olhada aqui, ó, na pergunta que me fizeram. Mas antes de eu falar a pergunta que me fizeram, se você quiser ter a sua pergunta respondida, é só você, nesse próprio vídeo aqui, colocar a sua pergunta, que num vídeo futuro eu vou responder a sua pergunta, beleza? Já aproveita para ativar o sininho, dá um joinha aí e encaminhar para algum amigo que você tenha e precisa ouvir o que eu vou falar agora. Então vamos lá, tá? Eu tenho 3 perguntas aqui. Pergunta número 1, Matheus Santana, como fazer uma boa política de remuneração variável? Como fazer uma boa política de remuneração variável? Vamos lá, a primeira coisa que você precisa é estabelecer uma meta, estabelecer um objetivo financeiro. Esse objetivo financeiro tem que ser acima do que você conseguiria se você não tivesse a remuneração variável. Tem que ser acima. Por quê? Qual que é a intenção disso? Vocês me ajudam a ter uma margem maior e você é recompensado por isso. Então você precisa ter metas ousadas, metas desafiadoras, você tem que ter um jogo focado em resultado tanto para você quanto para o seu time. Não existe café grátis. Para você pagar uma remuneração variável que vai aumentar o salário deles, você precisa ter um resultado melhor do que o resultado que você já tem, com margens maiores do que você tem. E aí a remuneração variável sempre vai estar atrelado a metas de desempenho. Sejam essas metas de desempenho quantitativas, qualitativas e comportamentais, tá? Metas de resultados e metas comportamentais. Sempre deve estar atrelado a isso. É o princípio básico, E aí, como que você cria a política de remuneração variável, tá? Normalmente você vai dividir a remuneração variável entre parte metas da empresa, e você pode ter pesos diferentes, né? Metas da empresa como um todo, faturamento, lucro e o que você determinar como metas da empresa. Metas do departamento, e aí se o departamento inteiro atingir, é uma parte da tua remuneração variável. E as metas individuais, sempre um conjunto. No nosso caso aqui a gente utiliza esses 3 conjuntos. Meta da empresa, meta do departamento e meta individual. Sendo que tem coisas que têm pesos maiores e pesos menores. Por exemplo, se a empresa não atingiu a meta, ninguém ganha remuneração variável, certo? Se a empresa atingiu a meta, mas o departamento não atingiu a meta, você ganha uma parte da tua remuneração variável, desde que você tenha atingido a tua meta individual. Se você atingiu a tua meta individual, o teu departamento atingiu a meta e a empresa atingiu a meta, você ganha 100% da meta. Se você atingiu a tua meta individual, o teu departamento não atingiu a meta e a empresa atingiu a meta, porque isso é possível, você vai ganhar um percentual da meta. Então você vai trabalhar pesos e medidas para ter uma boa métrica do que fazer na remuneração variável. Por que isso? Porque muitas vezes o sucesso ele esconde as pessoas que são carregadas pelas outras. Como assim carregadas pelas outras? Imagina você tem um time de futebol que você tem um monte de cara que joga muita bola, que se dedica, que se esforça, e por esses caras se dedicar, se esforçar tanto, eles levam o time para frente. Enquanto isso, você vai ter aqueles jogadores que não treinam, que não se dedicam, que não se esforçam, que não correm. Num time, num Dream Team, esses caras passam desapercebidos. Se não tiver ninguém olhando para o desempenho deles, o sucesso deixa você míope em relação a essas pessoas. Então é interessante que você faça isso para você não ter esse problema e estar sempre com o olho na performance da empresa como um todo. Aí você quer saber como definir. Aí você vai fazer uma boa pesquisa de mercado, vai entender como é a referência do teu setor, vai entender como funciona o teu sindicato, se você precisa homologar uma PLR, que é participação nos lucros da empresa, ou não. Você tem que decidir se você vai fazer via PLR ou se vai fazer via bonificação. Então são decisões empresariais que você precisa tomar, tá? Marcelo, o que é uma boa remuneração variável, né? Faça uma pesquisa. Em média, para cargos operacionais, de 1 a 2 salários. Em média, para empresas que trabalham com meritocracia, de 1 a 2 salários. Para cargos de coordenação, até 4 salários ano, tá? De remuneração variável. E cargos de gerência e executivo, até 7 salários é um bom pacote. Não estou falando que você tem que dar 7, nem que você tem que dar 4, nem que você tem que dar 2. Por quê? Porque no final do dia, os seus números precisam fechar. Você tem que ver se o seu caixa também permite fazer isso. Então, o que você precisa para definir uma boa remuneração variável? Estabelecer as metas da empresa, departamento e individuais, verificar o quanto você vai gerar a mais de lucro e de caixa para poder distribuir e com base no que o teu orçamento te permite, você vai fazer isso. E é lógico que você pode buscar referências em outras empresas. Por que você tem que ter a base do teu orçamento e referência em outras empresas? Porque às vezes você pega uma referência
quando você coloca na ponta do lápis, não funciona, porque você não tem caixa para pagar o que a referência paga. Então você tem que ajustar ele à sua necessidade. Então eu espero ter respondido essa pergunta. E ó, é trabalho duro fazer isso. A gente tem um podcast que a gente fez com a Mari Correia. Vou colocar aqui ó, o card dele aqui, ó. Depois ouve o podcast sobre políticas de cargos e salários. Vamos para a próxima pergunta. Estou olhando aqui para poder responder a próxima pergunta. Então vamos lá. O Paulo P. Onde fazer o cronograma? Qual planilha ou sistema utilizar? Cara, organograma você pode fazer num papel de pão. Organograma você vai lá, desenha as caixinhas, você pode fazer num papel de pão. Só que qual que é o lance do organograma? Você vai fazer a caixinha do organograma, que vai colocar lá, dono da empresa, gerente disso, gerente daquilo outro, coordenador disso, analista, assistente. Então, você vai definir as funções do seu organograma. Você pode fazer isso no papel, você pode fazer no Excel, você pode fazer no Word, no PowerPoint. Existem ferramentas para fazer isso, mas o mais importante é não se atenha a ferramentas. Além do organograma, o que você precisa? Cada caixinha do organograma precisa ter clareza no que aquela função precisa executar e quem é a pessoa que pode sentar naquela cadeira para executar isso. Isso é o mais importante do que a ferramenta que você utiliza. Por quê? Muitas pessoas eles acreditam. Inclusive eu fiz uma live hoje, as pessoas falam, Marcelo, qual é a ferramenta? Eu falo, olha, a principal ferramenta é a disciplina. Essa é a principal ferramenta. A disciplina de você fazer, de você ter clareza do que tem que ser feito, você fazer aquilo que está escrito. Essa é a principal ferramenta. Porque se você não tiver disciplina para executar, se você não tiver disciplina para fazer, se você não tiver clareza do que tem que ser feito, não vai funcionar e você pode usar o melhor software do mundo. Não adianta nada. Não adianta nada. Então as pessoas estão muito apegadas a qual é a ferramenta, qual é a ferramenta, qual é a ferramenta. A ferramenta é o que menos importa. Na verdade é a disciplina de fazer, a disciplina de olhar para aquilo, a disciplina de aplicar aquilo é mais importante do que qualquer ferramenta. Você pode desenhar na parede. Se você tiver disciplina para viver aquilo, para fazer aquilo acontecer, para dar clareza para o funcionário, de qual a função dele, para quem ele responde, como ele interage, isso é o mais importante. E é lógico, a tecnologia vem para ajudar. Eu me lembro quando eu comecei a estudar qualidade, a gente entendia que a qualidade para funcionar, ela precisava de tecnologias, pessoas e processo. Processo bem desenhado, as pessoas e a clareza que as pessoas têm que ter e a tecnologia para ajudar. Mas a tecnologia ela é para ajudar. Não adianta você colocar tecnologia se o resto não estiver funcionando. E eu vejo as pessoas o tempo inteiro falando, Marcelo, qual que é o melhor software para isso? Qual que é o melhor software para aquilo? Disciplina. O melhor software do mundo que existe é a disciplina. Beleza? Vamos lá. Mais uma pergunta aqui, a pergunta da Bruna Souza Pérez. Oi Marcelo, eu trabalho na empresa da minha família, pai, mãe e irmãos. Todos têm poder e autoridade dentro da empresa. Isso acaba gerando conflito, pois todos mandam igual. Cada um tem que fazer de um jeito e acaba que trabalhamos muito e não saímos do lugar. Já tentamos definir setores individuais de liderança, mas não deu certo, pois um se mete no setor do outro. Isso gera frustrações e desânimos nos funcionários. Eles não sabem quem deve obedecer. Como resolvo isso? Muito comum, né? Empresa familiar, as pessoas têm um ego inflado, eu sou dono, eu mando, só que esquece que tem outros donos, que os outros donos mandam, e aí um não respeita o espaço do outro. Como resolver isso? De uma maneira simples, profissionaliza a gestão da sua empresa. Se você profissionalizar a gestão da sua empresa, criar regras de governança corporativa, criar compliance, o que pode, o que não pode fazer, deixar isso definido, e a própria família estiver disposta a fazer isso, você vai resolver esse problema. Qual que é o problema? O ego. Por que as pessoas não criam uma governança corporativa na empresa? Por que as pessoas em empresas familiares não profissionalizam a gestão? Porque se eles profissionarem a gestão, eles têm que seguir aquilo que foi escrito. E as pessoas não querem seguir aquilo que foi escrito. As pessoas têm uma atitude infantil, uma atitude de criança, de achar que a empresa é do meu jeito, eu faço do jeito que eu quero. Uma atitude infantil, achar que a empresa é dela. A empresa está aqui para servir a sociedade. A empresa está aqui para servir os clientes de uma maneira ou de outra, tá? E a gente é um instrumento para fazer com que essa empresa atinja os resultados que ela precisa atingir. Quais são esses resultados? É o sonho do dono. Esse é o papel do dono. Ter o sonho, montar o time e fazer essa empresa atingir aquele resultado. Aí o que acontece? Vem os herdeiros. Eu gosto de falar da diferença do herdeiro e do sucessor. Quem que é o sucessor? O
Sucessor é aquele que vem para dar sequência no trabalho de quem veio na frente. Então, eu estou sucedendo alguém. Veio alguém na frente, fez um trabalho, eu venho depois, eu dou sequência naquele trabalho. Eu sou um sucessor. De preferência, eu vou honrar quem veio na frente e vou fazer, por honrar a quem veio na frente, vou fazer um trabalho melhor do que fez na frente. Não por ego de falar eu sou melhor do que quem veio na frente. Para honrar quem veio na frente, eu faço um trabalho melhor. E para isso eu tenho que ter um aprendizado contínuo. Tenho que ter disciplina e fazer acontecer. Quem é o herdeiro? O herdeiro fala, é meu pai que fez, minha mãe que fez, eu tenho direito e como eu tenho direito eu faço o que eu quero. Não tem nada de errado ser herdeiro, mas eu acho que a pessoa que quer assumir o papel de herdeiro, ela tinha que ficar no conselho de administração da empresa e não ter atuação dentro da empresa. Como herdeiro, ele vai defender o interesse dele de herdeiro. Qual que é o interesse de um herdeiro? Que a empresa fature mais, que a empresa dê mais lucro, que a empresa foque no curto, no médio e no longo prazo. E como herdeiro, a função dele é só cobrar isso. Eu quero saber quais que são as metas de curto, médio e longo prazo. Eu quero que a empresa dê mais lucro, que gere mais caixa e que cresça. E aí ele, como herdeiro, ele vai, num conselho, garantir que isso está acontecendo e vai deixar de atrapalhar a empresa no dia a dia. Se ele for um sucessor, aí ele vai ter o papel de herdeiro, que vai exigir da própria empresa que ela fature mais, que ela lucre mais e que ela gere mais caixa, que ela tenha metas de curto, médio e longo prazo como herdeiro. E como sucessor, qual é o meu papel nisso? E aí eu cumpro o meu papel. O que acontece é, as empresas estão infantilizadas, família está infantilizada, não existe diálogo, não existe conversa, as pessoas não buscam ajuda externa, as pessoas não estabelecem uma gestão profissional, aí faz o quê? Uma gestão amadora, onde o que impera são pessoas mimadas querendo ganhar no grito, e aí no grito não funciona. Qual que é a consequência disso? É isso que você me falou. Os funcionários não sabem, porque uma hora chega o pai pede para fazer uma coisa, aí chega o filho e fala, não, faz de outro jeito, aí chega a mãe, pede de outro jeito, aí chega a filha e pede de outro jeito. E os caras olham e falam, cara, ninguém se entende nessa empresa. Sem contar quando eles ficam brigando na frente dos funcionários, um xinga o outro e esse tipo de coisa, né? Qual a solução? Profissionalizar a gestão da sua empresa. Você profissionalizar a gestão da sua empresa, vai ficar claro qual é o papel de cada um. E é isso, segue o que foi combinado. Qual que é o problema? As pessoas não querem profissionalizar, porque não querem seguir coisas combinadas. Por quê? Porque são mimadas. Pai, mãe, filhos mimados. E aí as coisas não funcionam. Então é isso, espero ter te trazido aqui uma boa reflexão, Bruna. E manda o vídeo pro seu pai, para sua mãe e pros seus irmãos assistirem. Beleza? Então é isso, se você quiser ter a sua pergunta respondida, vai aqui embaixo, coloca a sua pergunta. Num vídeo futuro eu vou responder a sua pergunta. Valeu!